Sim. Aí, meus amores, quem sabe faz ao vivo, não é isso? Não abriu no ponto de apresentação, mas abriu no ponto de PDF e nós vamos. Bom, vamos começar oficialmente aqui, né? Bem-vindas do ponto cego da mulher 40 mais. E claro, gente, esse ano em abril eu faço 50 anos. E uma das ideias de fazer esse programa, esse projeto, na verdade, foi também sobre um pouco da minha vida, um pouco de tudo que eu estudei, de tudo que eu já passei, vivenciei. Então, eu acredito que existe sim um ponto em que a gente quer entender, a gente quer tentar se situar no meio de tudo isso. E eu sei que tem meninas, às vezes, que não têm 40 anos, mas a gente sabe dos pontos de vazamento, dos pontos que a gente chama de, quem sabe, até eu gosto de falar assim, quando trava, né? E é isso que eu quero trazer para vocês. Não é uma aula, é um encontro, não é uma terapia, é um encontro, meninas. Hoje é o nosso encontro para começar 2026. Tem uma fase que a gente já ouviu tanto assim, olha, eu já tentei de tudo, eu já busquei em tantos lugares, só que parece que a vida entra assim, ó, no modo automático. Quem nunca sentiu isso, né? A vida parece entrar no modo automático. E aí é o que eu chamo do ponto cego. Quando a vida entra no modo automático. Para vocês terem uma ideia, a gente costuma achar que é assim, ó. Ah, é a menopausa, é o estresse, a ansiedade, é a fase, é a falta de foco, é a falta de tempo. Tudo isso a gente gosta de justificar. Mas você até tenta mudar, mas é como se a vida não te obedecesse. Quem fez o teste, só para vocês terem uma ideia, ó, eu até fiz questão de trazer isso aqui, que uma das perguntas do teste era assim: ah, quando você pensa na sua vida hoje, o que mais aparece? Quase que unanimidade, todas as mulheres responderam assim que não era nenhuma das respostas assim. E aí você fala assim: nossa, então realmente está todo mundo resolvida, não tem nenhuma questão. Porque entre as questões tinham culpa por querer algo diferente, medo de mudar e se arrepender, cansaço constante, sensação de vazio ou falta de sentido. Ok. Só que quando você vai para as outras, eu não vou falar todo o teste aqui, mas eu quis trazer a primeira, era 44% falta de motivação para agir, procrastinação. A última pergunta, gente, que realmente falou: nossa, eu precisava trazer isso hoje, era: se você fosse honesta agora, diria que a maioria está travada por insegurança, com 33% das respostas, e outros 33% viver mais para os outros do que para si. Então, aqui todo mundo tem essa consciência. A gente fala, não, não é que aqui hoje, gente, não é, ah, eu tô quebrada emocionalmente. Não, você não está quebrada, você não precisa se desconstruir. Talvez você só esteja cansada. E é sobre isso, né? É o sensor da exaustão. Não é um cansaço. É que às vezes é esse ponto cego. Se eu vou lá, faço um teste e inicialmente as pessoas estão falando que eu não tenho problema nenhum, nenhuma questão, ok, mas depois no final você pergunta,
O que é mais comum acontecer com essas mulheres? Com muitas, eu também me incluo. É a exaustão. É assim, ó, por baixo da maquiagem, da postura, da força, da responsabilidade. Tem aqueles que têm os filhos adultos, mas filhos só na idade. Tem os que estão com filhos em idade, né, de criança. Tem as que nem tiveram filhos. Tudo isso, gente, tem o casamento que virou convivência. Tem o relacionamento que virou convivência. Então, a gente tem um corpo que não responde, um libido que às vezes a gente finge que não sente falta, porque todas as questões, por isso que é interessante que a gente fala, é o hormonal, é a menopausa, a ansiedade. E se nós formos colocar nesta, ó, tem gente mandando mensagem aqui para mim, meus amores. Se a gente for colocar nesse patamar todo mundo que, ó, gente perguntando por onde entrar. Se a gente for levar para esse ponto, ninguém vai mudar. Nunca, né? Ou eu tenho uma culpa que a gente chama de força, um sistema que está travado. Não, eu preciso ser forte o tempo todo, eu preciso aprender a dizer não. Tudo isso são falas, todas vocês já sabem. Mas você ainda sente que algo trava? É sobre isso. Não é a agenda travada, né? Não é o foco, não é a disciplina. Eu costumo falar que é o sistema. O que é esse ponto cego? O ponto cego da mulher, né, emocional é você viver um padrão antigo. Eu falei um pouco sobre isso semana passada na live do Instagram. Você se adaptou para se tornar a mulher que você é hoje. Perfeito. Mas o mundo mudou, as circunstâncias mudaram e você não quer mais sobreviver. Você quer ter clareza. Você quer ter parar de se vigiar para ser aceita. Você quer sentir profundamente, eu posso ser eu e ainda ser amada. Então, é por isso que vocês estão aqui. O objetivo hoje é realmente ser um encontro. Não é mais um conteúdo, mais uma aula, mais uma terapia. Eu preciso trazer um lugar, meninas, de percepção, um lugar de permissão. É um lugar em que você toca aquilo que o seu corpo já grita, mas a mente aprendeu a silenciar para sobreviver. É a mulher que virou memória. Quem é que não virou memória em alguma fase da vida? O que é isso, Isa? O que é uma mulher que vira memória? É aquelas mulheres que falam assim: não, eu já sei que esse é meu padrão. Eu já estou fazendo algo para mudar. Nossa, Deus me livre fazer igual minha mãe fazia, minha avó fazia, tá lá você fazendo igual. É porque a gente consegue perceber, sabe? É nítido. É assim, ó. Você fala, não, que isso? Eu fazendo igual minha mãe? Igualzinho. É porque a gente para poder analisar. Todas nós, se a gente fizer uma linha de raciocínio, vai ver que é assim. Quando viu, a gente já está vivendo igual. É simples assim, né? Marrom credo, né? E quando você viu, você tá igual o ano passado, o ano retrasado, só que mais cansada. Qual é esse lugar dessa mulher que tá? Eu compro curso, eu compro isso, eu compro aquilo. Tá, eu sou assim. Mas até quando, gente? Porque você se tornou uma repetição de memórias que nem são suas. Talvez
as emoções, os padrões, você trouxe. Hoje a gente já tem uma linha de escola de estudos sobre padrões herdados, a gente tem isso na epigenética, a gente tem isso na constelação. Só que aí a gente fala, tá, eu já estou trabalhando isso, mas continua fazendo. No mesmo lugar. É assim, ó. Eu quero mudar, mas eu já comecei cansada. Quem não teve essa sensação? Eu quero mudar, mas eu já estou cansada, eu já não sei mais o que eu faço. O ponto cego da mulher 40 mais é assim, ó. É a mulher que consome conteúdos. Quem? Eu sei disso porque o passarinho verde me conta. Segue uns 10 ou mais perfis tranquilamente de autoajuda, não estou falando que não é para seguir, que não seja bom, tá? Mas é assim, ó, eu já faço tudo, eu já sigo fulana, ciclana, beltrana, porque aí tem a psicóloga que falou não sei o quê, tem o terapeuta que não sei da onde, ai, tem aquela com a técnica incrível, ai, tem não sei o que, tá bom. E o que você vem fazendo com tudo isso? Porque é assim, ó, eu consumo e continuo igual. Às vezes eu consigo um ponto de mudança, às vezes mas até quando? Eu gosto muito de falar que é assim, ó. Você aprendeu que ser demais gerava rejeição. Então você começa a se resumir. Sabe aquela coisa assim, para não encher a minha paciência? Para não encher o meu saco mesmo, né? Você acaba se vestindo de mais fácil, de mais discreta, de mais compreensiva. Tipo, larga, deixa, tá bom, para de encher o saco, tá bom? De mais forte do que você realmente é. Mas e você? Você se aguenta mais? Será? Respirar fundo sem pedir desculpa, sentir prazer sem se calar, descansar sem culpa, existir inteira sem carregar o mundo nos ombros. Gente, uma mulher ser amada sem fazer esforço. É sobre isso. E às vezes é assim, eu preciso de foco. Não, você precisa de permissão. Permissão para acessar a mulher que você já é, mas não se autorizou a viver. Todo mundo tem falado, Isa, eu vejo sim, mas você se autorizou? Você se permitiu? Você vai ser essa versão até quando? Eu tenho, ó, segue, compra curso, mas não muda nada. Exatamente. É assim, ó, agora eu estou fazendo mais uma coisa. No fim, ela está fazendo 10.000 coisas, mas não segue nada. Não faz nada. E isso, gente, é um sintoma clássico que está acontecendo. Um corpo que não responde. É muito fácil a gente desanimar quem entra, às vezes, na menopausa precoce ou quem está na pré-menopausa ou menopausa. A gente começa a ter, às vezes, perda de memória. E eu tenho sentido muito isso. Hoje mesmo eu precisei estar no hospital com o Flaviano, ele tá bem, e eu esqueci do compromisso que eu tinha, meio-dia. E aí você fala, nossa, como assim? É assim. Então, quando a gente precisa entender um corpo que não responde às vezes tão bem quanto respondia antes, um metabolismo. Mas aqui eu não estou entrando no detalhe do emagrecimento, eu estou falando nós mulheres como um todo. Que a gente quer ter clareza, a gente quer ter paz. As mulheres desse perfil são mulheres, como eu falei, mulheres altamente capacitadas, que leem muito,
que assistem tudo, mas o que acontece? A dificuldade que a gente tem em quê? Em se priorizar. Quantas aqui já prometeram, não, esse ano vai ser diferente, eu vou cuidar de mim, eu vou mudar. Só que aí vem o barulho da casa, os problemas, o barulho da mente. Quando você viu, você tá igualzinho ano passado, só que mais cansada. Por isso que eu falei, eu sou assim mesmo. Mas você não é. Isso é só um reflexo de toda uma junção emocional de uma vida. Você tornou-se repetição de memórias, emoções. E a gente entra num modo de sobrevivência. É que eu falei aqui, né? De epigenética emocional, não é misticismo. Eu gosto muito. É assim, ó. Isa, eu já vi, eu já fiz a constelação lá no Instagram, eu fiz a organização do não sei aonde. E aí? Eu fiz a reprogramação, ok. Mas qual é a dificuldade de se colocar como prioridade, gente? Vamos ser sincera. Qual? Muito. Enorme. Enorme. E eu vou falar aqui. Existem 3 mecanismos que sustentam esse travamento. Eu gosto muito de falar, né? Ó, sensor da exaustão. Tem meninas aqui me perguntando. A gente já passou por isso. Ó, mulher que virou memória, gente. Tem muitas aqui que estão na memória. Ó, você não está atrasada. Será que eu estou atrasada? Será que tem alguma coisa? Será que eu preciso ser consertada? Gente, não se trata de conserto. Consertar o quê? O que eu quero consertar, gente? Não é que ninguém precisa de conserto. Mas, por que então que eu não mudo? Eu falo que eu não quero procrastinar, procrastino. Já assisti tudo, já fiz curso, o que mais? Tudo que você vai vivendo hoje é uma reação automática de um corpo. Você está viciada em sobreviver e agora precisa aprender a viver. Não tem nada de errado. É só a questão de usar ferramentas certas, porque você tem usado ferramentas certas no sistema errado. E isso, quando a gente passa a entender, é maravilhoso. Eu sei que essa aula está sendo gravada, que muitas mulheres vão ver depois. Eu sei que vocês que estão aqui já me conhecem, mas para quem não me conhece, eu decidi trazer um assunto. Eu fui advogada 18 anos, uma mente racional. Uma mulher que fez transição de carreira em 2019. Se eu vou fazer 50 anos esse ano, então coloque aí de 2019 para agora, né? As matemáticas de plantão me ajudem com quantos anos? 2026 para 2019? Quantas mulheres? Isa, mas aí então eu vou ter que fazer transição de carreira? Não, meu amor, você faz se você quiser. Se você achar, eu estou contando o que aconteceu comigo, 7 anos. Então, aquela coisa da vida começa aos 40. Aí, ó, 6 anos a Nisilda colocou aqui. Ainda fiz conta errada. Provavelmente a vida começa aos 40, porque se eu vou fazer 50 e mudei a minha vida aos 42 anos, foi porque algo dentro de mim gritava. Só que da mente extremamente racional, daquela que já colecionava muito curso. Por isso que hoje é um espaço aqui que eu trouxe, que é um espaço de acolhimento, é um espaço para a gente sentir mais, para a gente trazer mais esse local, esse feminino, esse
o dia a dia mesmo da mulher 40 mais, das coisas que acontecem, dos imprevistos, daquilo que escapa. E aí você vai vivendo para os outros, sim, porque quando você olha no espelho, não é sobre o envelhecimento, tá? Isso é normal, isso é saudável, a gente precisa aprender a lidar com isso. Mas quando eu olho no espelho e começo a entender que eu procrastino, que eu estou vivendo demais para os outros, que eu não consigo tempo nenhum para mim, que horas então não vou ter tempo para nada? Nunca, né? Vai morrer sem tempo, porque a vida é assim. Então, esse respiro hoje é algo que até nos meus atendimentos individuais eu nem falo muito, né? Por isso que realmente precisou nascer esse o ponto cego da mulher 40 mais. Porque qual é o momento do nosso respiro? Quando é que eu vou parar de olhar para mim? Muitas mulheres estão aí empolgadas, né, na questão do peso e usa caneta disso, caneta daquilo, e aí tá bom, e aí nós vamos levando, tá. Isso tudo no futuro vai ter consequências. Mas qual é o meu ponto de respiro? O meu ponto do sentir? Que horas eu vou parar para me Que horas que eu vou parar para me sentir? Porque não vai ter hora, gente. Se eu não fizer esse movimento agora, eu vou fazer quando? Porque as demandas vão ser sempre as mesmas. Eu vou mostrar aqui esses 3 mecanismos que nos prendem. E, ó, a Nisilda colocou aqui, ó. Eu acho que é isso. É mal dos 40, porque eu estou me reinventando. Fazia o que era preciso, agora quero fazer o que me faz bem. É sobre isso. E quem vai acolher essa mulher, gente? Quem vai acolher? Quem vai acolher essa mulher que vive no automático, que tem muitas demandas, às vezes tem problemas desafiadores na vida? É um casamento. Você imagina? Eu atendo muitas mulheres. Então, mulheres chegaram aqui 20 anos de casada com desafios no casamento. Como é que faz essa mulher? Muitas vezes, eu não estou falando aqui, tem que separar, tem que fazer. Não, gente, nada disso. Meu ponto aqui é você. Por isso que é esse momento. Eu quero que vocês entendam que é um encontro do sentir. Que horas a gente está parando para sentir? Que horas que nós estamos dando vazão a essa mulher? Porque não tem. Não tem. Tem 3 mecanismos que sustentam esse travamento. Eles não são conscientes, mas eles mantêm vocês presa nesse padrão. Porque o que eu falei logo no início, eu consumo conteúdo. Este grupo, estar com mulheres como vocês, são mulheres altamente capacitadas, que estudam, que sabem dos assuntos, que leem, que se atualizam, que sabem, seguem pessoas, compram cursos, consomem conteúdos maravilhosos. Sim, eu amo trabalhar com esse perfil. É um perfil desafiador e eu amo, sim. Mas por que será que eu tenho tanto isso e no resultado, igual eu falei aqui? Pensa bem, gente. O quanto é desafiador você ler, e quando eu leio, seja honesta com você no teste do ponto cego. Foi a última pergunta. 33% falando está travada por insegurança e vive mais para os outros do que para si. É preocupante, sim. Porque eu tenho certeza que são mulheres que já fizeram de tudo, que fazem de tudo. Mecanismo 1. Qual é o meu mecanismo 1 de travamento? Eu chamo de gancho emocional. Eu sei o que me dói, mas eu não consigo soltar. Gente, isso é a frase clássica. E aqui não é um espaço de julgamento, não é um espaço
para a gente se culpar, não é um espaço para a gente falar assim, nossa, ai, eu tô quebrada, ai, eu vou ter que me reconstruir a vida toda. Não, não é nada disso, gente. Calma e respira. Aliás, estar aqui é sobre isso. O ponto cego é para falar justamente deste momento. Qual é o momento em que eu vou me sentir? Porque as demandas do dia a dia, se eu vivo mais para os outros, né? Você sabe racionalmente o que faz mal, mas emocionalmente você ainda está presa, porque o padrão ele tem uma função. E enquanto essa função existir, você não consegue se soltar. É sobre isso. Eu estou ali vivendo ou sobrevivendo. Porque a gente entende quando são muitas aqui que são mães, que vão ter demandas, aquelas também que não são, mas estão ali na idade 20 anos, 30 anos, ok, mais e mais e mais e mais. Passou dos 40, tá. Passei 20 anos assim, vou passar mais quanto? Esse é o primeiro mecanismo. Eu sei que dói, mas eu não consigo soltar, porque eu sei viver de outra maneira, não. Eu vivi tanto esse padrão que as minhas células, o meu corpo, o meu comportamento e a minha emoção, ela diz exatamente como eu devo me comportar. Mecanismo 2 é o ciclo de repetição neural. Isa, vem com aquela história do blá blá blá. Meus amores, seria blá 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 se a gente realmente estivesse conseguindo mudar. Porque você não muda porque não consegue, você não muda porque ainda precisa desse padrão. A culpa, ela dá uma sensação de pertencimento. Nossa, eu me sinto culpada em mudar, eu me sinto culpada em querer dar uma caminhada, eu me sinto culpada de fazer uma academia. Eu me sinto culpada de cuidar de mim. Quantas não sentem isso? Talvez no inconsciente, medo. Mas para que eu vou mudar, Isa? Ih, já tá bom demais, claro. Eu sei viver aquilo, meu corpo só viveu aquilo. Então, o medo ainda me dá uma sensação de segurança. A carga, a sensação de utilidade. Mas e se eu deixar de ver que a casa só funciona? Não sei. Ninguém aqui vai pedir a você que. Mas será que esse excesso de sobrecarga é necessário? Ou eu vou continuar falando, né? E quando eu quiser, eu mudo. Não muda. A desconexão ainda te protege. Porque doer, você continua ali. Então, você tem um gancho emocional, porque você está preso nas mesmas escolhas, na mesma relação, no mesmo papel, no mesmo padrão. Você não consegue soltar, mesmo racionalmente. O ciclo da repetição neural, que o cérebro volta sempre para o que é familiar. Então, isso é neurociência pura, por isso que eu falei, já há mais de 7 anos trabalhando nessa área, depois de 18 anos na advocacia, eu estudei muito para entender que nós temos esse mecanismo neural. Eu sou uma mulher racional, que aprendi a desenvolver o meu emocional. Porque a gente quer entender tudo sobre a lógica do racional. Como funciona? Como acontece? Como fazer diferente? O sentir está aqui. Só que o seu sistema nervoso repete o que você conhece mesmo que doa. Por isso que a gente fala, esse ano eu vou mudar e não muda.
Por isso que você volta aos mesmos comportamentos que você jura que não vai repetir. Todas que já me viram falar que a nossa mente tem 70 mil pensamentos diários, 90% deles são meu inconsciente. Então, eu tenho o mecanismo 1, que é o meu gancho emocional. Ah, deixa eu ficar aqui nesse lugar quentinho, né? O mecanismo 2, que é o meu ciclo de repetição neural. E o mecanismo 3, gente? Qual que é o meu mecanismo 3? A frequência vibracional das emoções, que te mantém onde você está. Então, e agora lá vai o papo do misticismo. Uhul! Não, gente, isso é neurociência. Você vibra no padrão que aprendeu a sobreviver. Nós temos um corpo que tem células, reações bioquímicas, fisiológicas que respondem a cortisol, a adrenalina, a ocitocina, dopamina. Então, o que você precisa entender? Que você aprendeu a sobreviver nesse padrão. Se você aprendeu a sobreviver nesse padrão, adivinha, gente? Você já se reconhece ali. Na culpa, no medo, na rejeição, na sobrecarga, tudo vira frequência vibracional das emoções e a sua vida vai responder. Só que eu estou me permitindo respirar? Ou eu sou aquela mulher que eu vou dormir, a cozinha, a pia tem que estar impecável, a roupa. Gente, isso é função de todas nós. Para as que têm filho, para as que não têm. Nosso senso de responsabilidade. Não, eu tenho que arrumar isso, senão eu não consigo fazer nada. Tá, eu sei, eu também faço. Tem dias que eu tô tirando roupa da máquina meia-noite. Sim, eu também, né? Kimono do marido, meia-noite. E aí, gente? E olha que eu nem tenho filhos, imagina as que têm. Mas se eu não criar o meu momento, o momento de respiração, de estar aqui, respiração que eu estou falando, não estou falando de técnica da respiração, não. Deixa eu respirar, deixa eu ver o que eu estou vivendo. Como eu posso fazer diferente? É sobre isso. Você agora já entendeu que você tem os seus pontos cegos. Só que agora eu preciso te mostrar como mudar esse ponto cego. Porque o problema é o seguinte: eu tenho um mecanismo que sustenta essa dor. Eu me permito mudar? Porque você até hoje faz o quê, gente? Eu tento consertar o sistema. O que é tentar consertar o sistema? Tô ansiosa. Ai, hoje eu vou lá, sei lá, vou me anestesiar com qualquer coisa. E aí, para ver se a ansiedade passa. Ou eu vou, tomo uma medicação para ansiedade. Nada contra a medicação, tá? Gente, eu estou só falando que tudo que tem sido feito é para consertar sintomas. Só que o mecanismo continua funcionando por baixo. Você volta para o padrão. Por isso que é tão comum. Agora eu vou mudar, agora eu vou fazer. Aí começa a academia, aí a academia já não vai estar tão bom, de repente se adoece, de repente. Nossa, do nada comecei a gripar. Claro, né? Eu não quero mudar. Meu corpo não quer mudar. Então eu tenho aqui, ó, vamos lá, a reorganização dessa identidade em 3 camadas. Nós temos 3 mecanismos. O que eu posso trazer de solução? Camada 1, desprogramação do meu gancho emocional. Quando esse gancho emocional, essa dor que eu falo que eu não consigo mudar, isso perde o sentido, você para de repetir o padrão, sem esforço. 2,
Reorganização neural. Você aprende a criar micro rupturas internas que vão quebrar o seu ciclo de repetição. 3. Elevação vibracional das emoções. Mas percebem, gente, que é um lugar muito nosso. É um lugar muito que a gente... minhas emoções, minha energia fica às vezes tão holístico, tão místico, né? Só que quando você muda, a vida acompanha, isso vai reorganizando, isso vai trazendo presença. O padrão, gente, ele não some com força, ele some com funções. Então, olha só, perdeu aquela função? Atualizei minha identidade. Eu preciso entender, ok, Isa, eu já sei que eu sou mulher que me sinto culpada em mudar, em querer cuidar de mim, em querer um espaço. O que nós vamos fazer com isso? Eu vou olhar para isso. Eu vou olhar agora para isso. Eu vou olhar para mim. É aí que está a diferença. Porque eu preciso dessa identidade nova, dessa mulher que chegou agora e precisa organizar tantas coisas e ela não sabe como. Como que a gente organiza tudo isso, gente? É como se dá até preguiça, né? Fala assim, nossa, mas aí eu vou ter que mudar a vida toda. Não, gente. É simplesmente assumir uma identidade que vai fazer mais sentido. É assim, ó, eu te dei a chave. Agora eu vou precisar te mostrar a porta. Porque se eu mudar a identidade, o corpo acompanha. Se eu mudar a identidade, o comportamento muda. E se eu mudo a identidade, atualizo, a procrastinação, a culpa, o medo, tudo vai perdendo força. É um sistema, é uma reorganização de um sistema pronto para mudar. Então, mas antes de eu falar aqui, eu quero que isso faça muito sentido, né? Que é uma frase muito minha. Você não é obrigada a nada. Nenhuma mulher é. Né? Você não precisa provar nada, não decidir. Você não precisa se comprometer com nada que o seu corpo não reconheça como verdade. Você tem poder de escolha. Então, Isa, eu já entendi que eu tenho 3 ganchos, que são 3 mecanismos, e eu sei que eu tenho 3 formas de reorganizar a minha identidade e esse sistema. Sim, é sobre isso. A Identidade 2026 é um projeto que eu criei, em que é um processo vivo de uma atualização mental, emocional, vibracional. Você não precisa dar conta. Você só precisa se permitir ser conduzida. Por isso que eu falei, gente, e torno a repetir. Identidade 2026 não é curso, não é mentoria, não é terapia, é um caminho para se reorganizar. Não apenas melhorar o sistema, né? O sintoma, é uma reorganização. Em que momento a gente vai parar e ter realmente um espaço para isso? Né? Não é uma promessa, não é solução mágica, não é atalho, mas só faz sentido quando a gente entra de corpo inteiro. Quantas mulheres estão aí buscando resposta no Google, se perguntando, querendo saber como para de procrastinar? Elas não pararam para olhar para elas. E quando a gente fala, não, eu não tenho tempo para isso não, bobagem. Gente, se eu não fizer o meu movimento de olhar para mim, realmente parar, sentir qual é o meu campo, o que eu estou trazendo, o que está no meu inconsciente, o que eu consigo compartilhar com outras mulheres, quais são as minhas vivências, eu vou continuar, sabe por quê? Porque lá fora vai ser só mais um dia consumindo conteúdo, seguindo milhões de pessoas
e não mudando. Porque, ó, você entendeu o teu ponto cego, você entendeu que você se tornou memória, que você não consegue se priorizar, que você aprendeu a se sustentar nesse mundo em que você acha lindo falar que todo mundo depende de você, que a casa vai cair se você não fizer. Nossa, mas o meu marido não faz nada sem mim. Nossa, lá em casa nada funciona sem mim. E a gente vai repetindo isso. Nossa, aí que isso? É verdade ou não, gente? Porque a gente acha bonito isso. Nossa, eu não tenho tempo. Deus me livre, eu tenho vergonha, né? Ela tem vergonha, no inconsciente dela tem, ela só não sabe ainda. Nossa, Deus me livre, eu parar para ir para academia meio-dia? Nossa, é coisa de madame. Gente, não, isso é sobre priorizar. Porque se eu não consigo tirar um minuto para mim, eu já chego em casa, ponho criança para dormir, quem tem criança ou não, já bato na cama, durmo igual uma pedra, no outro dia eu acordo e vou tudo de novo. É isso? Até quando? É sobre, por isso que é um projeto, né? Se reorganizar sozinha não acontece sem método, sem suporte, sem constância. Não, né? A mulher que você se tornou merece ter para onde voltar. Onde será que eu me perdi no meio disso tudo? Será que eu não está no momento de eu estar com outras mulheres que estão passando pelo mesmo que eu passei, que estão na mesma situação que a minha, com a mesma vivência? Será que não está faltando isso? Que horas que eu vou me dedicar? Porque se for só por consumir conteúdo, gente, muitas já tinham saído do lugar e parado de procrastinar. Por isso que eu falo, você precisa de um espaço, um campo, um lugar seguro para atualizar quem você é, sem precisar se desmontar inteira. Porque senão fica assim, ai meu Deus, mas que chatice. Será que eu vou ter que ficar fazendo aquelas coisas profundas? Eu vou ter que fazer incursões dentro de mim, lá no fundo. Não, gente, isso não é um curso, não é mentoria, não é terapia. É um processo de atualização emocional, vibracional. Você não precisa dar conta. É tipo assim, onde é que eu começo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu seguir, é isso que muitas fazem. Você só precisa se permitir ser conduzida. Onde é que eu anoto? Né assim? Onde é que eu anoto isso? A gente está falando de campo, de seguir. É um campo guiado, protegido, respeitoso. Não é para você se consertar. Ninguém aqui precisa de conserto. Eu só preciso atualizar quem você é hoje. Como que vai funcionar? Como que é o Identidade? É um projeto em grupo, é uma experiência em grupo. 12 encontros ao vivo, uma vez por semana, gravado, grupos pequenos. Aqui ninguém vai te analisar, você não é consertada, você é ouvida. Isa, eu não quero ouvir, então não quero falar, você não fala, né? Você não precisa abrir, você não precisa se expor, o seu corpo não precisa se expor, a não ser que você queira. Você não precisa trazer traumas, contar traumas. Não, gente. É um espaço para essa mulher. Eu sinto que a gente precisa disso. Quem está acolhendo essas mulheres? Porque aos poucos toda essa estrutura emocional ela começa a nascer sem esforço, sem grito, sem pressa. E aí o identidade ele tem bônus. Que é esses bônus, gente? Bônus existe por uma razão, porque a gente gosta de presente, né? Antes de falar de qualquer investimento, o que te sustenta no caminho? Primeiro, um encontro individual comigo na chegada, que é importante.
Eu sei que muitas aqui hoje, né, já me conhecem, mas para quem não me conhece, para quem vai estar comigo pela primeira vez, deixa eu quem eu quero saber quem é você. Para você ter o seu espaço sem julgamento, sem culpa, é um espaço de escuta real para entender onde você está hoje, onde o seu sistema trava. Esse encontro individual hoje ele custa R$ 350. Ativações emocionais semanais. Você não vai pagar nada ao longo do processo. Então, são ativações leves, guiadas, profundas, para sustentar o movimento. Não é conteúdo, não é tarefa, não é aula. Para você sentiu assim, comecei algo, estou querendo abandonar, tem as ativações emocionais semanais. Vão ser 12 ativações, que custariam aí R$ 2.364. Mais estruturas de apoio, gente. Ritual de integração da nova identidade. Se é um movimento de respirar, de sentir, de ver que eu tenho 3 mecanismos que eu posso usar contra os meus 3 ganchos que me travam, que me levam ao padrão de procrastinação, que me levam a falar que eu vou mudar e não vou. É uma dor que eu sinto e não consigo sair. Ritual de integração da nova identidade. A gente vai fechar o ciclo. É caminhar junto. É para marcar no corpo que você não é mais a mesma. Porque o corpo precisa registrar. Não é só entender. Chega só do racional, né? Nós ficamos muito no mental, no racional. Qual é o meu espaço de vivência? É sobre isso. Identidade 2026 é sobre isso. É para acolher todas as mulheres que estão aí nesse meu ponto cego aos 40 mais. Acesso às gravações. Ah, Isa, eu não posso estar ao vivo. Vão ficar gravadas, você tem acesso durante um ano. R$ 997, vai pagar zero, né? Vai levar as gravações. Porque às vezes é sobre isso, é um programa sem cobrança, sem pressa, sem culpa. E é claro, né, o meu queridinho, meditação Hertz de reintegração da identidade. É um áudio profundo, não para você relaxar, mas lembrar quem você é quando o mundo tentar te puxar de volta para o automático. Porque muito, gente, ficar no automático. Olha o que esse caminho realmente sustenta. Encontro individual, ativações semanais, 12 ativações semanais, ritual final, gravações por um ano, a meditação Hertz, né? Valor total aqui, R$ 4.000. Deixa eu ver, alguém falou alguma coisa aqui. Ó, a Mona Lisa lá, ó, incrível, né? Porque isso, gente, não é um produto, não é aula. Ah, eu tenho que cumprir tarefa. Não, é um lugar para sentir, é um caminho. Então, ó, encontro individual da chegada, é um espaço para ser escuta profunda. Encontros semanais em grupo. Gente, trabalhar em grupo é algo incrível. Hoje eu faço parte, eu sou neuroterapeuta de atendimento, né, dos alunos do Holococriação, e os trabalhos que é feito em grupos semanais são incríveis, porque quando a gente está em grupo, a dúvida de uma, às vezes, a sensação, a percepção, a gente responde o todo. Às vezes tem uma mulher que tem uma questão e ela não consegue se abrir, ela não consegue falar, mas o fato dela estar num ambiente seguro, em grupo. Ai, eu sou fechada, eu sou aquela mulher que não tenho amigas. Gente, isso não é, isso aqui é o teu momento. Você pode estar ali só para ouvir, para ver o que as pessoas vão falar, para sentir.
Ó, a Anisilda falou que ela adora o grupo também. É sobre isso, gente. Né? As ativações emocionais, que é um apoio contínuo, o ritual de integração, onde marca, né, realmente essa minha transformação, acesso por um ano, meditação Hertz, porque né, é a minha queridinha, né, a minha ferramenta de reconexão permanente. E a gente, vamos colocar, vamos fazer. Se a gente fosse aqui, fazer terapia individual semanal por 3 meses, quanto não custa isso? 3 cursos diferentes, porque eu sei que muitas vão comprar esse e aquilo. Tentar resolver tudo sozinha, gente, sai muito mais caro, né? Porque dinheiro nenhum devolve o tempo de vida emocional perdido. Quando você coloca tudo no papel, o que você percebe, gente? O maior custo dessa jornada é você não viver o que te destrava. Ó, identidade hoje. Gente, 12 parcelas de R$ 49,70. Ou 497 no Pix, gente. Menos de R$ 2 por dia. Para você fazer um movimento de estar em grupo. É um lugar de sentir. Muitas aqui já me conhecem. Eu faço um trabalho individual, que a gente trabalha a reprogramação mental, emocional, vibracional, acesso a camadas profundas. O objetivo do grupo agora é trazer mais o sentir e integrar, tá? O que eu faço com isso? Mais as minhas problemáticas, as minhas questões que ali, às vezes, num atendimento até individual, a gente, às vezes, muitas mulheres não trazem. Porque são muitas demandas, gente. Eu não tô falando, eu quase meia-noite colocando roupa no varal. Quem aqui não faz isso? É sobre isso. Quem aqui tem. Ah, eu chego em casa 8 horas da noite, já tá na hora de fazer 1000 tarefas. E essa mulher não vai parar. É aí que tá. Ela para comprar algo para ela? Às vezes não. Porque ela ainda acha que não, eu não posso. Eu tenho que fazer mais. É só fazer, fazer, fazer. Por isso que eu falei, não é um preço em algo que um preço proibitivo, né? Que é algo que nasce para ninguém conseguir fazer. É algo que você possa sim participar. Às vezes eu não posso participar do individual, às vezes eu não posso participar porque eu não tenho tempo, mas esse é o momento, né? É o momento da escolha. Você pode continuar carregando as memórias que não são suas, sobrevivendo dentro da sua própria vida, esperando. Ai, quando a minha energia mudar, né, gente? Acreditando que é assim mesmo. Quantas viveram uma vida inteira acreditando? Ou você pode escolher atualizar seu sistema emocional, viver mais com clareza e presença, ser você sem pedir desculpa, autorizar a ser a mulher que você é. Então, a decisão, gente, ela não é tomada na mente, ela tem que sentir no corpo. E se teu corpo já sabe a resposta, você sabe onde é o lugar, você sabe o que precisa, você merece se reconhecer de novo. É esse o projeto do Identidade. Esse caminho existe, esse espaço existe, esse campo existe. Ele está aqui esperando por vocês. Eu entendi que o Identidade 2026 é um projeto novo para acolher esse espaço dessa mulher que ainda está vivendo no piloto automático ou que já começou a sair, mas fala assim: caramba, como será estar com outras mulheres vivenciando as mesmas coisas do que eu? Como será, né, gente? Porque a gente costuma entrar muito no automático e todo início de ano são as tomadas de decisões. Ah, o que que eu vou fazer? E eu ainda falei assim, gente, olha que legal, até no seu não você merece ser respeitada, que foi um compromisso que eu estou assumindo aqui. Se no primeiro encontro individual você falasse, não, gente, isso não é para mim, não tem problema. Eu devolvo o teu valor, porque até no não você merece ser respeitada. Porque é sobre isso, é o momento do sentir, do mudar
do trazer as emoções, de trazer os meus pontos cegos. Porque, sinceramente, num grupo aqui, vou voltar a falar, eu recebi aqui 29, não, 32 testes. Tem 32 testes aqui. De 32 testes, você olhar a última pergunta. Se fosse honesta agora, diria que vive mais para os outros do que para si? Isso é preocupante? Com certeza. Porque se você que está aqui, que é mulher 40 mais, ou você que é nova, todas nós aqui, né? Mas 40 menos, e já está nessa, como que você acredita? Você vai ser a mulher 40 mais do futuro, vivendo os pontos cegos. Porque pensa bem, está travada por insegurança, está desconectada de si. Isso sim, para mim, é alarmante. Quando você pensa no futuro, você sente que 44%, gente, falta de direção. Gente, são mulheres que consomem conteúdo, repito mais uma vez, às vezes fazem terapia tradicional, fazem movimento, falta de direção. Ou seja, precisa sim de um espaço. É o ponto cego, né? O que mais define sua energia hoje, gente? Aqui, ó, apatia. Como assim? Então, é um processo. E é por isso que eu criei o Identidade 2026. Para quem não me conhece, eu sou Isa Rodrigues, sou neuroterapeuta Hertz, psicanalista, clínica e vibracional, especialista em reprogramação mental, emocional e vibracional para mulheres 40 mais. Mas o que acontece? Eu entendi que quase 20 anos de advocacia, eu renasci para minha verdadeira missão, que é ajudar as mulheres a reconstruir essa identidade emocional, especialmente na fase do que, gente? Menopausa emocional, quando às vezes a clareza, a força, a autoestima parecem desaparecer. E com esses dados que eu vi aqui no teste, gente, mais ainda eu entendi a necessidade de realmente a gente romper com esses padrões. Fez sentido para vocês, meus amores? Não, porque a gente é bom, vai vendo as carinhas, né? E eu falo que começar o ano trazendo isso, identificando isso, tem umas que eu sei que já estão comigo há muito tempo, que me acompanham há muito tempo, mas realmente eu quis trazer hoje algo diferente do que eu sempre falei. Vocês sempre me vêm falando muito sobre reprogramação mental, vibracional, emocional, frequência, mas o identidade, ele é um movimento realmente totalmente diferente. Tá bom, meus amores? O que vocês acharam? Conta aqui para mim, né? Conta aqui no chat se fez sentido. O que mais chamou a atenção de vocês aqui hoje? Eu sei que eu adoro fazer a pergunta aqui, qual foi o bingo de hoje, né? Mas se vocês fossem resumir o encontro de hoje em uma palavra, qual seria? Coloca aqui no chat que eu quero muito ouvir vocês, né? Que é este espaço, que é um espaço que eu falo, nossa, como que a gente às vezes não se permite estar num lugar. Alguém aqui sente que não tem se permitido, gente? Ó, aceitação. Gosto muito de ouvir, né? Alguém não está se permitindo ser quem gostaria de ser de verdade? Ainda se prende às amarras, ainda sente que não, eu preciso fazer mais pelo outro, né? Merecimento, olha aí que legal, gente. Aceitação, merecimento, porque identidade, sim, a gente vai se perdendo, me fez repensar na minha vida e nas minhas atitudes. É sobre isso, gente.
Tem questões que às vezes a gente não traz. A Luana aqui, ó, mandando carinha. Então é isso, meus amores. Eu vou parar a gravação aqui e quero dar uma palavrinha com vocês também que estão aqui no ao vivo. Quem não está vai ficar na curiosidade, tá, meus amores? Mas aí, quem tá aqui no ao vivo é sempre assim, né? Pode ter surpresas no final. Beijo para vocês. Eu vou só parar a gravação e já continuo falando aqui no ao vivo, tá? Ó.